como você está, vamos orar pela nossa irmã Eliane, amém? Feche os seus olhos e vamos mais uma vez falar com o Senhor. Senhor Jesus, ainda em Tua presença, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de chegar aqui e poder Te adorar, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua presença já é real neste lugar, Jesus, desde quando nós adentramos aqui, Senhor. Agora, Jesus, nós apresentamos a Tua serva, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra nessa noite. Jesus, usa ela, Senhor, como um vaso em Tuas mãos, Jesus. Como um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Que ela seja nesta noite, Senhor, um canal de bênçãos nas nossas vidas, Jesus. Fala conosco, Senhor, aquilo que Tu queres falar, Jesus. Tu conheces, Senhor, a maneira que cada jovem adentrou, Jesus. Jesus, nós estamos com os nossos corações quebrantados na Tua presença, Jesus. E com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco mais uma vez e nós Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, jovens. Eu sinto a presença do Senhor aqui, irmã Vanice. E sabe por que nós sentimos a presença real deste Deus? É porque há sinceridade aqui. Quando nós começamos a sentir a presença de Deus, é porque antes nós começamos a entregar para Deus todo o nosso louvor com sinceridade. Eu sinto esta presença, jovem. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já está se movimentando em nosso meio. É uma honra para mim estar aqui. Eu sempre gosto de estar no meio dos jovens. Porque se tem uma coisa que o jovem sabe fazer, sabe o quê? É adorar a Deus com sinceridade. Deus te chamou, jovem, porque você é forte, mas também porque você tem um coração de adorador. Jovem sabe adorar como ninguém. Aleluia. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 11, uma palavra bem conhecida de todos nós, mas que o Senhor tem bradado no meu coração nessa noite. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Os irmãos encontraram? Nos diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4 e verso de número 7. Os irmãos encontraram? Nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que essas duas palavras de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, têm em comum? A palavra guardar. Aqui em Apocalipse diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é nessa noite falar sobre guardar. Esta palavra guardar, eu quero que você atente para esta palavra, guardar. Qual é a palavra, irmãos? Qual é a palavra, jovens? Guardar. Pode tomar assento. Guardar. Hoje, enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor falava no meu coração sobre esta palavra guardar. E eu comecei a meditar a Deus sobre o que exatamente Deus queria falar comigo e contigo. Porque primeiro Deus fala com o pregador. Primeiro Deus fala com quem vai pregar. Primeiro Deus tem que impactar a minha vida.
E o Senhor começou a trazer à minha memória a vida e o ministério de um homem muito conhecido da igreja, o apóstolo Paulo. E falar, irmãos, do apóstolo Paulo é falar sobre um grande herói da fé, um grande homem de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele era fariseu. Ele era judeu, mas ele era fariseu por religião. O nome dele judaico era Saulo e o nome romano era Paulo. Então, se nós dissermos Paulo ou Saulo, ambos estão corretos. Mas o que eu quero falar sobre a vida de Paulo ou Saulo, eu preciso primeiro falar sobre o contexto histórico desta palavra. Preciso falar do tempo em que o apóstolo Paulo nasceu. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O apóstolo Paulo, ele nasceu na plenitude dos tempos. Mas esta palavra não estava falando sobre o apóstolo Paulo. Esta palavra, este filho nascido de mulher, estava falando de Jesus, que chegaria o tempo da plenitude de Deus. Mas, irmão, o que vem a ser esse tempo da plenitude de Deus? A plenitude de Deus era um momento, um tempo na história em que tudo estava preparado para que o grande Salvador Jesus Cristo nascesse. Aquele que salvaria o povo de Israel, o povo judeu, aquele que libertaria o povo judeu. E falar de plenitude dos tempos é falar sobre o cenário preparado. Um cenário espiritual, sim, um cenário espiritual, mas também um cenário natural. Plenitude dos tempos é quando a infraestrutura daquele lugar estava pronta. As ruas agora estavam pavimentadas e agora o povo poderia ir e vir livremente. Agora muitos, ou toda aquela região estava falando a língua grega. Como hoje em dia muitas pessoas estão se estudando, estão tentando falar o inglês, porque mesmo que não se fale a língua de um certo país, se falar inglês nós podemos nos comunicar. Só que naquela época era a língua grega. Então o evangelho poderia ser pregado e todos compreenderiam. O evangelho poderia caminhar por aquelas ruas que agora estavam pavimentadas, livremente ir e vir. Este era o cenário natural preparado, essa era a plenitude dos tempos. Só que há mais de 400 anos que um profeta não se levantava em Israel. Há mais de 400 anos que Deus havia calado seus profetas jovens. Agora imagine você nascer na plenitude dos tempos. Antes que o Senhor Jesus viesse, muitos estavam esperando o Messias. Mas há quanto tempo o Messias ainda não havia chegado? Muitos falam para mim e para você, a nossa geração é a geração do arrebatamento. Mas muitos falam por aí, o meu avô já falava do arrebatamento, e cadê o arrebatamento? O meu bisavô já falava do arrebatamento, e cadê o arrebatamento? E nós muitas vezes nós precisamos crer sem ver. Uma fé espiritual, inteligente, mas espiritual. E aquele povo estava como nós agora, nós esperando o arrebatamento. Mas aquele povo estava esperando o Messias, o Salvador. Há 400 anos, mais de 400 anos esperando, e nada do Messias nascer. Mas na plenitude dos tempos, nessa mesma época o apóstolo Paulo nasceu. Na época Saulo, fariseu. E ele era apenas um jovem, quando seus pais mandaram ele para Jerusalém,
Saulo era de Tarso, mas os seus pais mandaram ele para Jerusalém, para aprender com os grandes mestres do Sinédrio, grandes professores espirituais, digamos assim. E ali Saulo cresce, um jovem longe dos seus pais, aprendendo da palavra de Deus, se aperfeiçoando. Saulo cresce no meio do luxo, no meio da riqueza, no meio da fama, um luxo que era para poucos, mas Jesus ao mesmo tempo também cresce, mas Jesus está crescendo numa pequena cidade, em Nazaré, na Galileia. Só que essa pequena cidade era mais como um vilarejo, porque tinha apenas em torno de 300 pessoas. Eu sou da Barra do Quaraí, não chega a 5.000 habitantes lá. E eu acho minúsculo aquela cidade. Mas imagina uma cidade de mais ou menos 300 pessoas, o tamanho que era. Era praticamente uma família só que morava ali. Todo mundo era vizinho, todo mundo se conhecia. Jesus cresce no meio da pobreza, no meio da humildade. E ali cresce 2 jovens. Jesus, o Salvador, aquele que ninguém acreditava que era o Salvador, porque era só um jovem de uma cidade minúscula, pobre. Não era ninguém, não foi enviado como Paulo para aprender no Sinédrio. Normalmente quem era enviado eram pessoas abastadas de dinheiro. Jesus era extremamente inteligente, Paulo também era. A única diferença deles era a condição financeira. E aqueles 2 jovens começam a crescer, e o tempo passa, irmã Vanice, e agora eles não são mais jovens. Saulo aprendeu com os líderes da fé dele, como deveria ser os costumes, como a palavra deveria ser interpretada, e como deveriam guardar os costumes acima de todas as coisas. E Saulo aprendeu assim. Qualquer pessoa que se levantasse contra o que Saulo acreditava, contra o que o Sinédrio acreditava, contra o que os professores de Saulo acreditavam, eles se levantariam com força contra aquela pessoa. Mas Jesus, um simples carpinteiro, começa agora a pregar algo que não agradava em nada a Saulo. Jesus agora começa a anunciar, esse menino pobre, que agora já é um homem de 30 anos, começa a anunciar um evangelho diferente, uma interpretação das escrituras diferente. Mas quem era Jesus? Um menino pobre de uma cidade minúscula. E muitas vezes o Senhor fala comigo e contigo, jovem, que você olha para você e diz: eu não tenho poder, eu não tenho nome, eu não tenho dinheiro, a minha família é humilde. Quem sou eu? Eu sou da vila, eu sou do bairro mais pobre da cidade. Quem sou eu? Mas o Senhor Jesus também era alguém assim. O Senhor Jesus também nasceu num berço assim. E quem colocava, equiparava Paulo e Jesus, todos iam dizer: quem tem mais poder? Paulo. Quem tem mais força? Paulo. Paulo cresceu no Sinédrio, era inteligente, tinha dinheiro, era um homem respeitado, até Roma respeitava Paulo. E Jesus quem era? Um pobre carpinteiro, irmã Vanice, pregando algo que ninguém entendia direito, coisas que vinham do céu, coisas que eram diferentes das coisas da terra, mas era uma inteligência sobrenatural. Milagres começaram a acontecer com o Senhor Jesus, milagres começaram a seguir o Senhor Jesus, vidas começaram a ser transformadas, e isso incomodou os fariseus, isso incomodou a Saulo, e eles começaram a se levantar contra o ministério de Jesus. E o interessante, jovens, é que eles olhavam para os seguidores de Jesus, os seguidores do caminho, e consideravam os seguidores do caminho como uma erva daninha.
que estava copiando a grande e fabulosa oliveira, que era o povo judeu. O povo judeu era considerado como a árvore, a oliveira verdadeira, aquela que dá bons frutos, símbolo de cura, símbolo de sombra, de descanso. E esses seguidores aí pregando qualquer coisa, são imitadores da oliveira. Sabe o que eles são? São o zambujeiro bravo. Sabe o que era um zambujeiro bravo? Era uma espécie de oliveira do mato. Uma oliveira do mato que era considerada como uma erva daninha, que só copiava a oliveira verdadeira. Mas a verdade é que a oliveira que eles consideravam ser tão verdadeira, que era o povo judeu, há muito tempo já não davam mais bons frutos. Eles diziam que dessa oliveira saía bons frutos, mas há muito tempo a oliveira não frutificava mais. Estava seca, porque a presença de Deus há muito tempo já não estava mais na vida deles. E eles olhavam para si mesmos, para o seu orgulho, com seus corações cheios de vaidade, e diziam: nós somos a oliveira verdadeira. E esses crentes aí, seguidores de Jesus, são o zambujeiro bravo. E eles começaram a planejar matar a Jesus. Porque se nós matarmos o líder, nós matamos os seguidores. Sabe o que o diabo faz? Luta tanto, irmã Vanice, contra a tua vida, contra a vida do irmão Carlos. É porque ele olha para vocês e diz: se nós destruirmos o líder, nós destruímos a juventude. Sabe por quê, jovem? Que muitas vezes o inimigo se levanta contra o teu líder, a tua líder. É porque ele quer destruir você, e muitas vezes você não entende isso. Porque o inimigo, ele sabe, muitas vezes, que o nosso líder é a pessoa que nos incentiva, a pessoa que nos anima, a pessoa que é usada por Deus para nos levantar quando nós estamos caídos. Dessa mesma forma, o inimigo olhava para Jesus e dizia: se eu destruir o líder, eu destruo os seguidores, eu destruo o zambujeiro bravo. Eu destruo essa erva daninha que está tentando imitar a oliveira. Só que interessante que o tempo passa, e Jesus agora está caminhando para o Gólgota, para o monte, aonde ele seria morto. Jesus agora está caminhando com a cruz, com o madeiro em suas costas. O inimigo começa a olhar aquela cena, e eu imagino a cena, irmãos. O inimigo começa a olhar a cena e dizer: vencemos. Vamos destruir o povo, vamos destruir o zambujeiro bravo, vamos destruir. Os fariseus comemoravam, certamente cantavam, dançavam de alegria, porque agora o líder do zambujeiro bravo estava indo para a cruz e seria morto. Aí aquele sangue começa a ser derramado na cruz do Calvário. Isso me enche de temor e tremor. Oh, aleluia! Porque enquanto o sangue estava sendo derramado, enquanto o inimigo estava dizendo: destruímos o zambujeiro bravo, os jovens cantaram nessa noite as linhas de amor que era o sangue de Jesus. As linhas do sangue de Jesus começaram a costurar o zambujeiro bravo na oliveira verdadeira, que não era, aleluia, o povo judeu, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Nós não éramos dignos, mas agora, aleluia, o seu sangue de amor desceu na cruz do Calvário. E quando pensaram que nos destruiriam, quando pensaram que nos afastariam deste amor, os laços de amor de Jesus nos enxertaram na oliveira verdadeira. E agora eu e você temos direito à grande promessa
céus de glória. Um dia, Ele virá como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. E eu e você, Rabachandarabai, eu e você, que agora fazemos parte da oliveira verdadeira, que é Jesus. Nós estaremos face a face com Ele. Um dia, no dia do arrebatamento, esta promessa que era para os judeus, mas eles rejeitaram. E nós, o zambujeiro bravo, fomos enxertados na videira. Você consegue entender o que Jesus fez, a reviravolta na história que aconteceu aqui? Os olhos naturais olhavam e diziam: destruímos, terminamos, acabou. Mas engrenagens espirituais se moviam por detrás do olhar natural. As engrenagens espirituais se movem por trás do olhar natural. Quando nós olhamos para a nossa situação e dizemos: perdi o chão, não temos mais como resolver isso, daqui terminou, daqui não tem mais solução. Ali está, irmãos, algo acontecendo por detrás do natural. Lembrem que há engrenagens espirituais que se encaixam perfeitamente, e elas trabalham para que quando você menos esperar, milagres, irmã Vanice, acontecerão. Reviravoltas maravilhosas e espirituais acontecerão, jovem, na tua vida. Você é jovem, tem tanta coisa para passar, mas eu posso dizer com propriedade, todas as vezes que eu olhei para a minha situação e disse: acabou para mim aqui. Quando eu pensei que a enfermidade me venceria, as engrenagens espirituais estavam se movendo. E Deus escreveu a minha história, aleluias, com palavras de amor, com milagres, com portas que eu nunca imaginei que se abririam. Isso foi o que aconteceu naquele dia, o dia da crucificação. O zambujeiro que teria que ter sido morto com aquele ato da morte de Jesus, arrancado da terra, destruído, na verdade agora ele está mais forte do que nunca. Ele está mais firme do que nunca, porque agora ele faz parte da promessa. A promessa de que agora, como a irmã falou, o véu se rasgou de alto a baixo, e eu e você não estamos mais separados de Deus. Eu e você temos livre acesso. Aquele que crê, todo aquele que de clamar o nome de Jesus, tem livre acesso. O que ninguém entende é que, como nós, pequenos, falhos, cheios de pecado, temos livre acesso àquele que criou todas as coisas. Senhor, Tu és maravilhoso. Mas Saulo, irmãos, não fica feliz de ver que o plano não deu certo. Quando o diabo faz um plano contra ti, contra o ministério, contra teus sonhos, e ele está crente que vai dar certo, que agora ele te destruiu, e aí você se levanta mais forte que nunca, não pensa que ele desiste. Ele não desiste. Ele fica ainda mais furioso contra você. A batalha ainda não chegou ao fim. Saulo agora se levanta inflamado pelo diabo, com raiva dos crentes. Saulo agora com sangue nos olhos começa a entrar nas casas, mata mulheres, mata
criança, mata jovem, mata quem for. Porque ele não aceita que o zambujeiro agora faz parte da promessa. Inflamado, os crentes começam a fugir. Os crentes foram para Damasco. E aí você conhece a história. O interessante é que Deus olha para o cenário e diz: chega. Chega, olha para Saulo e diz: chega, chega de matar os crentes. Chega de destruir as famílias. Oh, Rabachandarai. Saulo descobre que o povo está lá em Damasco e vai de atrás, porque agora ele quer matar mais um pouco de gente. Se não foi agora matando o líder, eu vou matar um por um desses crentes. E ele começa a caminhar a caminho de Damasco, irmãos. Só que algo maravilhoso, sobrenatural acontece. Aquele que está inflamado pelo diabo, ele agora começa a caminhar a caminho de Damasco, mas a presença de Jesus acontece ali. E quando nós lemos a palavra do Senhor, parece algo tão comum, parece algo tão simplório. Quando Jesus aparece a Saulo e Saulo se prostra aos pés de Jesus e reconhece que ele não é nada, reconhece que ele não tem nada. Parece algo tão comum, porque nós lemos a Bíblia às vezes até e não nos colocamos muitas vezes na situação. E o Espírito Santo falava comigo, lembra? De uns retiros atrás. Eu estava, irmãos, num dos retiros, faz eu acho que mais de 10 anos. E eu sempre gostei muito de retiro, porque o retiro é um lugar onde nós estreitamos ainda mais a nossa relação com Deus. E eu estava ali naquele retiro, Deus usou o irmão Joabe de uma forma tremenda. E o irmão Joabe pregou, acho que umas 4 horas de pregação. Foi da tarde até a noite aquele culto. Não sei se a irmã Vanice vai lembrar. Foi um culto que emendou o culto da tarde com o culto da noite. E o culto da noite nem teve culto da noite, de tamanho era a glória que aconteceu naquele lugar. E o irmão Joabe pregava sobre a glória de Deus. Sobre a glória de Deus, e ele pregou sobre o peso que traz essa glória, e o peso de carregar a glória nos ombros. Aquilo encheu o nosso coração de temor. Nós compreendemos com a nossa mente o que era o peso da glória de Deus. Só que ainda faltava mais de Deus para nós. Quando nós estávamos nos preparando para vir embora, uma jovem se levantou no meio da juventude e disse: quando vocês estiverem entrando na Barra do Quaraí, a minha glória vai entrar com vocês. E nós sentimos que era de Deus aquela palavra, mas nós entendemos errado o que Deus estava falando. Nós achávamos que todos os irmãos mais velhos iriam reconhecer que a juventude era a bênção. Foi assim que nós recebemos aquela palavra. Porque o povo, para passar preconceito, muitas vezes é o jovem. Jovem faz porque é jovem. Jovem isso porque é jovem. Jovem aquilo porque é jovem. Não, jovem. Tu é escolhido, tu é separado, tu é ungido, tu é amado por Deus. E Deus tem uma história linda para você. E nós nos sentíamos assim, irmã Vanice, às vezes rejeitado. E nós achávamos que essa seria a glória de Deus entrando conosco. Mas foi diferente. Quando nós, antes de entrarmos na cidade, antes de chegarmos na placa, tinha uma irmã que nós tínhamos que deixar, que morava no interior. E quando nós fomos deixar essa irmã, algo que eu não sei nem descrever com palavras começou a acontecer no meio do ônibus. Nós começamos a sentir um poder de Deus diferente naquele lugar. Nós começamos a sentir calafrios, terror, mas era um terror que nós sentimos, e ao mesmo tempo nós sentimos alegria, euforia, ao mesmo tempo nós sentimos como se levitássemos do banco, nós sentimos algo sobrenatural e tremendo, algo terrível.
nós sabíamos que havia uma presença tão grandiosa naquele lugar, que se nós ousássemos abrir os nossos olhos, nós seríamos consumidos pela glória de Deus. Nós seríamos mortos naquele mesmo instante se abríssemos os nossos olhos. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E o Espírito Santo começou a falar comigo, dizendo que do mesmo jeito Saulo encontrou com Deus naquele momento, encontrou com Jesus. A presença de Jesus foi algo alegre, algo maravilhoso, mas também algo terrível. O nosso Deus é um Deus terrível, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos chama, que nos escolhe, que nos separa. Mas Ele é um Deus terrível. Não se deixe enganar na natureza de Deus. Nós devemos honrá-lo e respeitá-lo, porque o peso da glória de Deus só carrega aqueles que são separados, ungidos e escolhidos por Ele. O inimigo não pode carregar a glória de Deus, ninguém pode carregar a glória de Deus, a não ser aquele que se derrama aos pés da cruz. E assim Paulo agora converteu-se. E ele começa a anunciar a palavra com alegria, com amor. E com isso já vou me dirigindo para o final da mensagem. Paulo se levanta como um grande pregador. Demora um tempo, mas depois Paulo começa a anunciar a palavra do Senhor. Com poder e autoridade, milagres acontecem. Saulo começa a sentir também o peso da perseguição, porque aquele que perseguia começa a ser perseguido. Paulo foi apedrejado, morto. Quer dizer, tentaram matar ele, mas Deus deu vitória. Ele passou por momentos terríveis, mas ele nunca largou a sua fé. Por quê? Porque ele teve um encontro com a glória de Deus. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós somos automaticamente transformados por essa glória. E a chama, há fogo em nossos olhos. Sabe por que o inimigo odeia olhar para mim e para você, principalmente para você, jovem? Porque no ardor da tua juventude, quando você poderia estar no mundo se drogando, quando você poderia estar no mundo adorando a outros deuses, adorando a Baal, dançando em festas, em baladas, você está na casa de Deus com fogo nos olhos, porque um dia a glória de Deus te encontrou, porque um dia a presença de Deus te chamou. Aleluia! Você é um clarão de Deus nessa terra. Lembre-se disso, você é clarão de Deus nessa terra. Aleluia! Chama que há em você não é pequena, não é pouca coisa. Você é uma tocha de fogo, um clarão de Deus. Aleluia! E ali Saulo, agora Paulo, passa-se os anos, irmãos. E agora este homem, depois de dedicar a sua vida a Jesus, está velho. E agora Nero incendia Roma, põe a culpa nos crentes, põe a culpa em Paulo, põe a culpa em Pedro, e tudo que era crente que ele podia pôr a culpa, ele põe. E Paulo agora está preso, irmãos. Paulo, depois de pregar toda a sua vida, quem sabe nós olhamos para a vida deste homem e pensamos, é um homem de Deus, foi usado por Deus tantas vezes. Este será o triste fim de Paulo, preso numa masmorra fria, úmida. Este será o fim de Paulo, depois de pregar tanto, depois de anunciar o Evangelho de Jesus, de ter tantas vidas se rendendo aos pés de Deus. Este será o fim do grande pregador, do grande apóstolo Paulo. Mas interessante, irmãos, é que Paulo guardou algo. Paulo estava agora numa masmorra, e a palavra do Senhor nos diz que ele se sente abandonado,
que ele se sente rejeitado. Ele diz que todos o abandonaram. Ele sente a ingratidão. No versículo 16 diz que ninguém o defendeu diante das autoridades. Ou seja, não era qualquer ninguém. Eram as pessoas que ele amava. Eram os amigos que ele conquistou durante a caminhada. Imagine você dedicar toda a sua juventude para Deus. Chegar lá quando for velho e dizer, não, mas o fulano vai me defender. O Beltrano vai me defender, porque quantas vezes eu estive do lado dele. Quantas vezes eu estive do lado dela. Quantas vezes eu dei a mão para ela levantar, para ele levantar. Mas sabe o que Paulo recebeu em troca, irmãos? Ingratidão. Ninguém o defendeu. Mas sabe por que ninguém o defendeu? Porque às vezes acontece que o plano de Deus não é o nosso plano. Poderiam até alguém ter defendido Paulo, mas não adiantaria nada. Porque os dias de Paulo estavam contados. A morte de Paulo estava determinada. Ninguém poderia impedir agora a morte de Paulo, porque era Deus que estava permitindo. Mas eu quero falar algo de Deus nessa noite. Quando parece que o nosso final é terrível. Paulo, ele fala no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu guardei uma coisa, e eu não guardei nessa terra. Eu guardei uma coisa, e eu não guardei na minha fama. Eu guardei uma coroa, e eu não guardei na minha riqueza, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde o ladrão pode roubar. Eu guardei a minha fé, eu guardei a minha coroa nas coisas de Deus. Eu guardei a minha fé, eu guardei a minha coroa nos céus de glória, aonde o inimigo não vai me roubar, aonde Roma não pode me roubar. Roma vai até me matar, mas quando eu chegar nos céus de glória, quando eu chegar lá, Timóteo, aí Paulo começa a falar para Timóteo, Timóteo, eu andei com Jesus, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas sabe o que eu fiz, Timóteo? Eu guardei a minha fé, eu guardei a minha coroa. Mas sabe o que é guardar para o povo judeu? É mais do que pegar uma coisa e pôr na gaveta, é zelar para que o diabo não te roube. Isso é guardar. Guarda, jovem, aquilo que Deus te deu, porque o inimigo vai tentar te roubar, as coisas desta terra vão tentar te roubar, o pecado vai tentar te roubar. Mas isso é guardar para o povo judeu. Para Israel, guardar não é só pegar o teu bem precioso e pôr numa gaveta e deixar lá, pôr no bolso, tá guardar no bolso. Não. Guardar é vigiar, é pôr uma coisa ao alcance dos meus olhos e olhar para ela atentamente, e ao mesmo tempo que vigio para que ninguém me tome o que é meu. Guarda o que tens, olha para o que tu tens, cuida o que tu tens, para que ninguém te roube. Cuida a tua fé, cuida a tua amizade com Deus, para que ninguém tome essa amizade. Cuida aquilo que o Senhor tem entregado nas tuas mãos, cuida a tua santidade, cuida o teu relacionamento com o Senhor, porque o inimigo está se levantando dia após dia, contra mim e contra você, para nos roubar a nossa coroa, para nos roubar a nossa fé. Eu te convido a colocar de pé, com essa palavra do guardar, guardar a tua fé. Guarda, jovem, muitos daqui vão sair, a armadilha está preparada na porta. A armadilha está preparada na porta, irmão Carlos. E nós, muitas vezes, estamos desapercebidos, pensando nas coisas que temos que fazer,
nos resultados disso, nos resultados daquilo. Enquanto estamos desapercebidos, o inimigo está tramando para te roubar o teu bem mais precioso que você não está vigiando, guardando. Esse bem é a tua coroa da salvação. Esse bem é a coroa que Paulo guardou, dizendo no versículo 8 de 2 Timóteo capítulo 4, que a coroa dele, o justo juiz, lhe daria. O justo juiz é o Senhor Jesus, que conhece o meu, que conhece o teu caminho, que sabe quantas vezes nós tropeçamos, que sabe quantas vezes nós tentamos acertar e erramos, que sabe quantas vezes nós achamos que somos, mas não somos. Quantas vezes nós enfadamos o nosso coração com os laços de Satanás e perdemos a vigilância no nosso bem mais precioso, que é a nossa coroa da salvação, que é a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele caminhou, ele terminou a carreira, ou seja, ele caminhou toda a estrada com Cristo. Vence a carreira, jovem, não quem começa, mas quem termina. Você tem todo o trajeto ainda pela frente. Muitas serão as armadilhas do diabo contra você, mas se levante todas elas. Se você cair 30.000 vezes, se levante 30.000 vezes e siga adiante. Não importa quantas vezes você caiu, você errou. Não importa quantas vezes eu errei, eu sou falha, você também. Sabe o que importa? É quantas vezes você se levanta. Se o irmão Carlos me permitir, eu quero chamar a juventude para passar aqui. E eu quero orar por você, para que eu e você una a nossa fé em oração, para que Deus nos livre do laço do passarinheiro, para que Deus fortaleça a nossa fé como fortaleceu a fé de Paulo. Quantas vezes esse homem certamente quis desistir, quantas vezes este homem, depois de ser apedrejado, depois de muitas vezes ser açoitado, quem sabe depois do naufrágio em Malta, ele quis desistir, mas certamente a presença do Espírito Santo disse para ele: levanta mais uma vez, caminha mais uma vez, eu estou contigo, eu te guardo, eu te cuido. Passa aqui, jovem, porque laços do inimigo precisam ser quebrados, armadilhas do inimigo contra a tua vida precisam ser desfeitas. Nenhuma arma preparada contra ti, aleluia, ela vai prevalecer, porque aquele que está contigo é maior, aquele que estava com Paulo é maior, e ele não te deixará sozinho. Paulo estava numa masmorra caminhando para a morte, mas antes de ter a sua cabeça arrancada por Roma, ele disse: podem até arrancar minha cabeça, mas sabe que tem uma coisa, lá nos céus, o meu tesouro está guardado. Lembre, jovem, podem intentar contra a tua vida, podem tentar contra os teus sonhos, os teus projetos, os planos que Deus colocou no teu coração. Mas lá no céu, se você guardar o teu tesouro lá no céu, o diabo não vai te roubar. O inferno pode se levantar quantas vezes quiser, ele não prosperará, porque as asas do Senhor estão sobre ti. Agora você comece a dizer para Deus: Deus, o inimigo é furioso contra a minha vida. Comece a dizer para Deus todas as vezes que você está sendo tentado, e você sabe aonde o diabo está tentando você.
Você sabe qual é a armadilha que Ele preparou para você? Você tem sentido os ataques do diabo? Seja na parte natural. Jovem é muito tentado todos os dias, mas todos nós somos também. Você conhece o teu andar. Você sabe também a armadilha que você não tem vigiado e tem caído. Mas comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero restituir contigo a minha amizade. Eu quero restituir, Senhor, os meus laços de afeto, eu e o Senhor. Eu quero, Senhor, guardar a minha fé nos céus de glória e receber a minha coroa como o apóstolo Paulo, ainda que o meu corpo nessa terra seja queimado, seja decapitado, seja morto. Aleluia, eu quero estar contigo nos céus de glória, na vida eterna. Oh, Senhor, eu oro pela essa juventude, Jesus. Eu elevo agora, Senhor, o meu pensamento até o teu trono de glória. E eu começo a ver espíritos malignos, Senhor, que estavam, Senhor, numa roda, tramando contra a vida de jovens, dizendo: eu vou destruir esta, eu vou destruir aquela, eu vou destruir os sonhos desse aqui. Ah, esse aqui não vai mais servir a Jesus, depois dessa ele não vai. Mas sabe o que? Ah, Senhor, eu estou vendo o inimigo sendo envergonhado neste lugar. Eu estou vendo o inimigo sendo envergonhado aqui. Porque esta juventude, Senhor, é tua. Esses jovens, Senhor, estão debaixo da tua poderosa mão. Todo laço, toda investida contra uma dor, meu Deus, contra essa juventude, começa a ser desfeito. Ah, Senhor, entra, Senhor, com providência lá na faculdade, Jesus. Naquele laço armado lá na faculdade, Jesus. Entra lá, Jesus. Desfaz o laço. Desfaz o laço. Jesus, aquele jovem que está sendo, meu Deus, meu Deus, arranca estes jovens, Senhor. Ah, Senhor, das garras do inimigo, transforma, Senhor, a história dele, Jesus. Meu Deus, dá reviravolta para esse caso, meu Deus. Levanta no meio da juventude testemunhos de vitória. Pregadores do teu evangelho, pregadoras da tua palavra, mulheres de Deus aqui, Jesus. Homens de Deus neste lugar. Jesus, tu escolheu, tu ungiu, tu separou, Senhor. Existem engrenagens espirituais neste lugar se movendo. Engrenagens onde os nossos olhos naturais não podem ver. Mas eu clamo, assim como Elias clamou: abre os olhos do moço. Ah, Senhor, que esses jovens tenham seus olhos abertos e comecem a ver coisas mais e mais e mais poderosas da tua parte. Oh, Espírito Santo, Espírito